Bom dia, feliz sábado. É um prazer estar aqui mais uma vez, poder pregar. É bom ver a igreja cheia, até colocar cadeira a mais. Isso é muito bom estarmos todos aqui reunidos, tanto por essa coisa de estarmos juntos, que é necessário, essa coisa mais social, tanto quanto nos reunirmos para adorar a Deus. Isso tudo é muito bom. Quero agradecer em especial as pessoas que estão nos visitando hoje. É, Se você tem visitado hoje, eu sei que o Yuri e a Tamile estavam hoje na classe com a gente. Já agradecemos mais uma vez vocês estarem aqui conosco. Tem também o Gel. Gel, quem é Gel? Gel. Bom, não sei se está por aqui, mas onde esteja, seja bem-vindo. Irmã Fabiana, onde está a irmã Fabiana? Ok. Oh, pronto, ok. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Seja bem acolhida aqui no nosso meio, tá bom? Tem também o Roque, o nosso irmão Roque, mais uma vez, que vem, ele frequenta a Assembleia, está aqui nos visitando mais uma vez. Eu sei que Miguel comentou que, Mateus comentou que estava aqui. Cadê ele? Roque, ele sai, pronto, beleza. Mas que bom que ele estava aqui conosco. Sara é a Sara que trouxe ele ou tem outra Sara? Que tá Roque, Sara, não sei se é quem estava com ele ou se é a namorada de Mateus. Ah, pronto. Seja bem-vindo também, viu, Sara? Seja muito bem-vinda. Tem a irmã Sandra de Cachoeira. Ok, seja muito bem-vinda, minha irmã. Que bom que você está aqui conosco. A irmã Veranilda de Itabuna. Veranilda, pronto. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, minha irmã também. Irmã Joquebede, é quem eu estou pensando? Eu acho que é quem eu estou pensando. É sim. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Pense numa cozinheira de mão cheia. É essa Joquebede. Não pense que ela só cuida de Moisés, não. Ela também, brincadeiras à parte, mas que bom que você está aqui conosco, viu? Bom, Genival de Cabaceiras. Pronto, meu irmão, seja muito bem-vindo aqui no nosso meio também. A irmã Natália de Itabuna também. Irmã Natália, ok. Tá com vergonha? Não tem vergonha, não. Você tá aqui em família, tá bom? Que bom que você tá aqui conosco. Uma desbravadora, que maravilha. Maravilha estar aqui conosco. E também a irmã Juliana de Sobrado, eu acho. Sobrado. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Que bom que você está aqui conosco. E, ok. Então, a todos, se eu esqueci de alguém, por alguma tragédia, eu esqueci de alguém que está nos visitando esta manhã e não foi mencionado aqui. Ok. Ian, Emília, Famei, pronto. Ok, então, que bom que vocês estão aqui conosco. E aos que estão de casa, que bom estarmos todos juntos para mais uma vez adorarmos o nome do nosso Deus. Eu queria que você já deixasse a Bíblia de vocês aberta na primeira carta de João. Ok? 1 João, capítulo 1. Vamos nos deter especificamente no verso 9. Para vocês terem uma noção, essa primeira carta de João foi escrita num contexto específico. No período de João, ele foi, nós sabemos, o último apóstolo de Jesus a ficar vivo, a morrer de morte morrida e não de morte matada. Ele morreu de morte natural, em outras palavras. Ele escreveu no contexto de que as pessoas estavam começando a se apostatar. Estava começando a circular algumas ideias erradas acerca dos ensinamentos de Jesus. Acerca dos ensinamentos de Jesus. E aí essa carta, ela apresenta um teor mais defensor da lei de Deus, defensor das doutrinas de Deus, principalmente em relação à encarnação de Jesus, que foi um grande problema no primeiro século. Muitos não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne e osso mesmo. Achavam que era só Deus, assim, usou um corpo humano, mas não era ele mesmo, ou na verdade ele parecia ser humano, mas na verdade era um corpo imortal e divino e tal. E não era isso. Então,
João foi o principal combatedor dessa ideia. No verso 8 e 10, vem falando de que todos nós temos pecado. Tanto o verso 8 como o verso 9 vai dizer, quem não tem pecado está mentindo. Todo mundo já nasceu em pecado. Só que aí no verso 9, que é o que a gente vai ler, converge para uma solução. Tudo bem, está todo mundo quebrado por causa do pecado, mas Cristo tem a solução. E essa solução é sintetizada por João no verso 9. Haviam 3 principais negações nesse contexto que João escreve o primeiro capítulo. A primeira negação era de que o pecado existia realmente. Havia-se a ideia, pelo que a gente percebe do contexto, de que as pessoas acreditavam que não existia pecado em si. Não é que isso seja pecado. É uma construção social, é um contexto, é um erro, mas não um pecado. É incrível como isso não se deteve no primeiro século, né? Então, havia essa ideia, que João tenta combater. Havia a negação de que o pecado tem na nossa natureza. Não, a gente nasce bom, a sociedade que corrompe. Já ouviu isso por aí? Pois é, esse era o pensamento do primeiro século, de que o pecado não existe realmente na nossa natureza. A gente pode querer ser perfeito, porque a gente não nasce com pecado, a gente peca com o tempo. Mas se a gente escolher não pecar, está tudo resolvido. E não é. Mais uma vez, João combate essa ideia. E a terceira coisa é de que o pecado, ele também rompe o nosso relacionamento com Deus. E rompendo o nosso relacionamento com Deus, tipo assim, não dá para você querer ter comunhão com Deus e achar que enquanto você alimenta um pecado, isso não vai interferir na sua comunhão com Deus. Vai. E ainda mais, vai se manifestar na sua conduta. Nenhum pecado, por mais secreto que seja, fica só entre 4 paredes. Vai se manifestar de algum jeito na sua conduta. Por isso devemos estar atentos. Então, no verso 9, a gente vai entender como que se dá, então, já que todo mundo tem pecado, o que a gente faz? Como se restaura o ser humano? Como se restaura a nossa natureza? E qual que é o nosso papel nesse processo de restauração? Bom, antes nós lemos 1 João, capítulo 1, verso 9. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui, na Tua presença, na Tua casa, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos a entender o processo maravilhoso de restauração da nossa natureza que o Senhor faz constantemente. E qual que é o nosso papel nisso? Que possamos pegar esses princípios e colocar em prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim, verso bem conhecido por nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo, amém, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que bênção. Vamos começar por esse final. Repara o que diz aí. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Fica evidente um paralelo. São 2 adjetivos e 2 verbos. Logo, o primeiro adjetivo serve para o primeiro verbo, o segundo para o segundo verbo também. Ou seja, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, ele é fiel para nos perdoar e justo para nos purificar de toda injustiça. Fica mais claro ainda pelo complemento depois. Então, João faz esse paralelo, faz essa ligação entre a fidelidade de Deus e a sua capacidade de nos perdoar. Mas você pode perguntar, Paulo, o que tem a ver fidelidade e perdão? O que tem a ver o fato de Deus ser fiel e o fato dele nos perdoar? Bom, constantemente na Bíblia, a fidelidade de Deus, o perdão de Deus, é ligado com a aliança. É ligado com a promessa que Ele fez conosco. Em outras palavras, Cristo está dizendo que Ele cumprirá a sua promessa de nos perdoar. Por mais que nós não cumpramos a nossa parte, Deus é sempre fiel para fazer a parte dele. Independente de fazermos a nossa parte, Deus sempre fará a dele. Graças a Deus, porque a gente não consegue fazer a nossa parte. Nossa parte na aliança era seguir a lei. Ninguém aqui segue a lei. Nós tentamos, mas ninguém consegue.
Porque a lei é perfeita e nós somos imperfeitos, mas nós tentamos seguir. Esse tentar é o que, pela graça de Deus, ele consegue, nós conseguimos viver melhor, pelo que a gente tenta viver da lei. Mas ninguém consegue de verdade. Mas ele, Cristo, Deus, ele promete que vai nos perdoar, vai cumprir sua promessa de nos perdoar, independente da gente cumprir a nossa parte na aliança também. As duas palavras que repetem nesse verso, só tem duas palavras que repetem nesse verso: pecados e nós. Eu vejo como se João estivesse deixando claro, nós temos pecado. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Fim. Se ficarmos só nisso, a gente estava perdido. Mas graças a Deus, ele bolou uma solução. A nossa situação, ela é pior do que pensamos. A nossa situação é pior do que pensamos. Mas a solução é mais linda do que imaginamos. Pois apesar do pecado ser pior do que a gente pensa, pior do que imaginamos, a solução, Cristo, ele é maior do que possamos imaginar. Apesar de quão triste seja o pecado, a solução dada por Cristo é mais linda do que qualquer coisa que você possa pensar. Então, sim, você é pecador, sim, você merece morrer, sim, todos nós estamos perdidos, mas, pela graça de Cristo, nós seremos salvos quando ele voltar, amém? É uma coisa que ele promete para nós. Mas, há um caminho. A segunda coisa, o justo para nos purificar de toda injustiça. Olha, pelo que parece, Paulo, João, estava combatendo umas bases perfeccionistas. Havia no contexto de João pessoas que achavam que poderiam ser justas. E aí João chega e diz: meu querido, tu não é justo não. O único justo é Deus. E ele é o único que pode nos comunicar a sua justiça. E assim ele nos purifica de toda a injustiça. Esse verbo purificar até, ele realmente está ligado com o verbo usado para os rituais do santuário. Então é como se João colocasse o processo de purificação de Jesus através da oração como a extensão do sacrifício do santuário. Então lembra no santuário no deserto, quando o povo oferecia seus carneirinhos, seus pombos, os seus bichos lá, e assim eles tinham a aprovação de Deus de que seus pecados estavam sendo perdoados? Pois é. Hoje não precisamos matar cordeirinho. Hoje não precisamos matar pombinho. Não para sacrifício. Então, o que a gente faz? A gente ora. Essa agora é a extensão dos rituais que aconteciam lá no deserto. É o nosso processo de confissão a Deus, que nós oramos e buscamos o seu perdão. Então, é como se João falasse: eu sei que vocês têm pecado sim, então faça uma coisa. Confesse logo eles a Deus, que ele que é justo de verdade, ele pode tornar vocês santos, puros, e nos purificar de tudo que não é justo em nós. Essa é a promessa que Cristo faz, que Deus faz a nós, através de João. Mas todo esse processo de purificação, todo esse processo de perdão, ele começa com duas palavrinhas, que é o que começa o verso. Quais são essas duas palavras que começam o verso? Se confessarmos. Se confessarmos. Primeiramente, João, ele no verso 8 já diz, quem acha que não tem pecado, está mentindo. Baixa sua bola, que tu tem pecado sim. Tu carece da glória de Deus. E só Deus que pode te ajudar. E aí, o primeiro passo, entre aspas, para essa restauração, ela é colocada como uma condição. Agora entendam, apesar da promessa de restauração ser garantida para nós por Jesus, apesar de Deus garantir que Ele pode nos transformar, pode nos purificar, está condicionada. Como assim, Paulo? Jesus vai voltar, amém? Eu não acreditando nisso, Deus livre e guarde, eu não acreditando nisso, faz alguma diferença na volta de Jesus? Não. Ele vai voltar. Você querendo ou não? Você preparado ou não? Ele vai voltar. Agora,
todos nós seremos salvos. É o desejo de Deus. Era o que Deus queria. Só que, infelizmente, isso não vai acontecer. Por quê? Porque alguns já está profetizado que não vão aceitar. Mas não tem que ser eu, não tem que ser você. Todos nós podemos aceitar a graça de Deus, o presente da salvação sobre a nossa vida, mas há um se. Se nós aceitarmos. Então, apesar da promessa da volta de Jesus ser incondicional, a promessa da salvação é condicional. É limitada pela minha decisão. Deus não pode te tacar no céu a pulso. Por mais que fosse desejo dele morar com todos nós. Só que, infelizmente, ele não pode simplesmente amarrar pelos pés e as mãos e jogar no céu. Não. Você tem que escolher ir para o céu. Você tem que aceitar a decisão de estar com Cristo para sempre. Até porque Ellen White diz que quem não quer ir para o céu, por incrível que pareça, tem gente que não quer. Quem não quer ir para o céu, quem não quer passar a eternidade com Jesus, se Jesus o obrigasse a ficar no céu, o céu seria o inferno. O céu seria a tortura para eles. Imagine você estar num lugar onde tudo que você tem para fazer tem a ver com Deus, sendo que você não gosta de Deus. É que nem eu ser convidado, alguns já sabem, eu não gosto de chocolate, por incrível que pareça, mas não gosto. Então, é que nem alguém me convidar para um lanche especial para mim, por exemplo, terça-feira é meu aniversário. Então imagine que alguém vai fazer um lanche especial para mim e só tem chocolate. Eu fico, obrigado por pensar em mim, lembrar de mim, mas eu não vou comer nada. Então não adianta fazer tudo uma coisa maravilhosa. Eu sei que quem gosta de chocolate, ama chocolate, acha uma delícia, mas não adianta, se eu não gosto, aquilo para mim é uma tortura. Então não adianta a pessoa estar no céu se ele não tem prazer em estar na presença de Deus aqui na terra. Se nós não temos prazer em ler a Bíblia, em estudar a lição, em vir para a igreja, por que você acha que você teria prazer em fazer isso no céu? Se você acha que ler a Bíblia é chato, se você acha que falar das coisas de Deus é careta, amigo, imagine passar a eternidade fazendo isso. Pois é. Então, qual que é o detalhe? Esse é o primeiro passo. Mas a quem devemos confessar? A quem devemos confessar os nossos erros, as nossas falhas? Bom, só um. O único que pode receber as confissões de nossos pecados é o nosso melhor amigo, cantado pelas criancinhas aqui na frente. Quem é o único que pode receber nossas confissões? Jesus. Só. Acabou-se. Ou pelo menos ele é o único que pode nos ajudar a fazer o processo de restauração a partir da confissão dos nossos erros. Porque você pode até confessar para outra pessoa, mas não ache que é ele que vai ser o teu intercessor diante de Deus. É só Jesus. Se tu erra com o teu irmão, tu pede perdão para o teu irmão. Mas quem vai realmente te restaurar do seu erro é Jesus. Então, é a ele que devemos confessar. Mas quando? Em que momento devemos confessar nossos pecados para Deus? É interessante desse verbo confessarmos, no grego, ele dá uma ideia de uma ação durativa. O que é isso, Paulo? É algo que deve ser feito constantemente. Apesar de ser condicionado, é algo que deve ser feito de maneira constante. Não é uma coisa pontual. Você não deve confessar uma vez ao dia, uma vez na semana, uma vez ao mês. Não. É constantemente. Mas, Paulo, eu erro nisso aqui. Eu falo gritando com meu irmão. Puxa, isso é errado. Não posso fazer isso. Vou confessar meu pecado. Mas amanhã eu vou gritar de novo. Eu já sei que eu vou gritar de novo. Eu todo tempo grito com ele. O que eu vou fazer? Vou ficar pedindo perdão toda hora? Vou banalizar o perdão de Deus? Vou banalizar a confissão de pecados? Vou ficar toda hora pedindo desculpa pela mesma coisa que eu errei? Imagine na cabeça de vocês uma casa com 5 pessoas. Um pai, uma mãe, 3 filhinhos, 2 gatos e um cachorro. Para fazer a família completinha assim. Agora imagine que a mamãe, ela tem o costume de limpar a casa todo dia. Todo dia. Por quê? Todo dia. Tá suja, né? Gato passa e volta,
cachorro vai na rua e volta, e criança vai na rua e volta, é claro que vai sujar a casa. Mas imagine que um dia essa mãe pensa assim, quer saber de uma? Amanhã vai sujar de novo. Eu não vou limpar hoje não. Deixa aí. Já vai sujar amanhã de novo? Para que eu vou limpar? O que pode acontecer por causa da decisão dessa mãe? No mínimo 2 coisas. Quem que pode me dizer? A mãe decide, não vou mais limpar, porque vai sujar amanhã mesmo. O que vai acontecer? Amanhã vai estar o quê? Vai ter que limpar. E se ela decidir que não quer limpar, o que vai acontecer? Vai ficar sujo. Vai acumular sujeira. Com esse acúmulo de sujeira, quais são... Agora, presta atenção. Com esse acúmulo de sujeira que vai acontecer, quais são as 2 opções que essa mãe tem? Ou ela limpa e vai dar trabalho. Compara aí. Você passar uma semana sem varrer a casa, tipo assim, desde domingo até quinta você deixa a casa... Eu espero que ninguém faça isso. Deixa a casa sem varrer nada. Chega na sexta, meu querido, chama o caminhão só para você. Porque vai estar complicado, vai estar difícil de limpar também. Entendeu o ponto? Vai estar difícil de limpar. Vai ter sujeira impregnada nos cantos, você vai ter que passar um negócio louco para conseguir limpar. Vai ser difícil de limpar. Agora, uma outra coisa, que também talvez seja até pior. Com tanta sujeira, por tanto tempo, sabe o que pode acabar acontecendo com as pessoas da casa? Se acostumar. Exatamente. Sabe? Tá bom, você erra o tempo inteiro. Só que de 2 uma. Se você não se confessar constantemente, esse erro vai acumulando, até chegar no nível que de 2 uma. Ou você vai achar muito difícil de limpar, ou você vai achar muito difícil de largar esse seu erro, de largar esse seu vício, de largar esse seu problema. Ou, pior, você se acostuma. Não, já fiquei tanto tempo sem pedir perdão, um dia mais não vai matar ninguém, não. Infelizmente pode acontecer. Por isso que o processo de confissão de pecados, confissão dos nossos erros diante de Deus, deve ser constantemente. E o que implica o ato de confessar? O que está envolto no ato de confessar? O dicionário de grego do Carlos Mosconi, ele traz 3 significados principais. Primeiro é confessar e admitir. Tipo assim, eu errei. Tudo bem, admito, eu errei, sou humano. Posso errar, tá bom, tô errado. Beleza. Um passo. Segunda coisa, reconhecer e declarar. Eu errei nisso. Quer ver? Quando alguém comete um erro com você e chega para você e diz, desculpa qualquer coisa, você acha o quê? Que ela não acha que errou. Pelo menos eu penso assim. Se a pessoa me bateu e chega para mim e depois, não, desculpa qualquer coisa. Qualquer coisa o quê, rapaz? Você não sabe que você me bateu, não é? Machucou, não gostei. Então, quando a pessoa diz, não reconhece o que ela errou, na verdade, é porque, de fato, ela não acha que errou. Então, a primeira coisa é você confessar que errou, mas dizer no que você errou. E a terceira coisa, confessar. Colocar isso diante de Deus e dizer, Senhor, o Senhor é o único que pode resolver o meu problema. O Senhor é o único que pode me restaurar. É isso. A partir disso, se nós o confessamos, Ele promete nos perdoar, nos purificar de todo erro, e isso resulta numa transformação radical na nossa vida. Os 2 últimos verbos desse verso estão num tempo que expressa um desejo, uma promessa de que isso de algum jeito vai acontecer. É algo garantido por Jesus. Se nós confessarmos constantemente, Ele irá nos perdoar de uma vez por todas. Sabe, a restauração do homem, eu vejo como tema principal aqui. Confesse os seus erros, Cristo vai te transformar. Confesse seus pecados, coloque eles diante de Deus, Cristo vai te limpar. Agora me diga, quem é que está falando isso? Deus, claro, mas quem é que está escrevendo?
Quem é o autor de 1 João? João, isso mesmo. Quem é João? Ou melhor, quem foi João? Antes, alguns números. O verbo amar, ele aparece 8 vezes no Evangelho de Mateus. Ele aparece mais 5 vezes no Evangelho de Marcos. E mais 13 vezes no Evangelho de Lucas. Mas sabe o Evangelho de João? Pois é, lá aparece 36 vezes. É muito amor. Agora, se juntarmos com todas as outras obras de João, Apocalipse e as outras cartas de João, esse número vai de 36 para 72. 72 vezes. Sabe quantas vezes o verbo amar aparece no Novo Testamento inteiro? 143. Ou seja, é mais da metade, é só João. 72 para 143 é um pouquinho mais que a metade. Mais da metade do uso do verbo amar no Novo Testamento é só João. Agora, o substantivo amor no Novo Testamento, ele aparece no Novo Testamento 116 vezes. Beleza. Juntando todas as obras de João, João usa essa palavra, esse substantivo amor, 30 vezes. O substantivo amor, 30 vezes. Sabe Paulo? Aquele que escreveu 70% do Novo Testamento? Pois é. Ele usa a palavra amor 38 vezes. Ah, Paulo, ele usa mais. Ah, mas também, né? Ele escreveu 70% do Novo Testamento. É que nem comparar, eu já, sei lá, se eu tivesse feito uns 3 artigos na minha vida, comparar com, sei lá, um escritor famoso da igreja, qualquer um que pesquise bastante, meu professor Adenilton, comparar que eu tenha citado mais a palavra Jesus do que ele em todos os trabalhos que ele fez. Qual o sentido disso? Sendo que ele escreveu muito mais. Então, digamos que a concentração de palavras amor nos escritos de João é maior do que a concentração da palavra amor nos escritos de Paulo. Proporcionalmente, João falou mais de amor do que Paulo. Mas por quê? João, vocês lembram o jeito, o apelido que ele e seu irmão Tiago tinham antigamente? Alguém lembra? Filhos do trovão. Filhos do trovão. Já pensou? O cara não era fogo sem cheiro. Pô, trovão não é coisa assim. O cara ser filho do trovão, ele deve mandar querer descer um raio em cada um. E não é à toa, né? Não teve uma vez lá com Jesus que eles foram entrar na cidade, aí o povo não quis receber Jesus. Aí João chegou para Jesus. Jesus, você quer que a gente ore para descer fogo do céu e queimar a cidade inteira? Jesus, calma. Eu vim aqui salvar as pessoas, vocês querem matar todo mundo. Esse tipo de pessoa, João, ele agora é o discípulo do amor. Existe uma série que eu sempre gosto de citar, que é The Chosen. E quando está falando sobre João escrevendo o evangelho dele, tem uma cena que eu acho incrível. Ele está junto com Maria, a mãe de Jesus, escrevendo o evangelho. E ele pensa no que ele vai escrever. E ele começa a falar, ama Maria, ele me amava muito, eu era o discípulo amado dele. Que é o que ele... Sempre quando João se referencia no próprio evangelho, ele usa discípulo amado. Ele nunca usa o nome dele. E aí, ao ele dizer isso para Maria na série, Maria chega para ele e responde, ele amava todos vocês. Você só tem mais necessidade de dizer isso. Sabe a parábola de Jesus do credor? Aquele que devia mais, devia menos? Aquele que mais é transformado, mais evidentemente mostra a transformação de Cristo na sua vida. Quanto mais terrível era uma pessoa, quando ela é transformada por Jesus, essa transformação fica estrondosamente nítida na vida dele. E todos nós devemos ser assim. Não pense que um foi mais errado do que o outro. Ninguém aqui é mais errado do que ninguém, nem mais certo que ninguém. Está todo mundo no mesmo. O pecado nivela todos. Então, a nós sermos justificados por Jesus, essa transformação dele deve ser evidente na nossa vida. Nós devemos passar pelas pessoas e elas sintam uma aura diferente. E não pense que isso é coisa de energia do mundo, não. Ellen White diz que todos nós temos uma aura. Pode ser positiva
ou negativa, a depender se estamos em comunhão com Deus ou não. Até porque o Espírito Santo habita em nós. Ou pelo menos ele quer, né? Então, se ele estiver habitando em nós, a presença de Deus será perceptível na nossa vida. E ao passarmos pelas pessoas, elas irão perceber isso. Sabe? Todo o processo de restauração do ser humano começa a gente confessando nossos pecados a Deus. Depois Deus nos promete que Ele vai nos perdoar. E assim Ele nos limpa de toda injustiça e realiza uma transformação radical na nossa vida. Mas todo esse processo de bênçãos, todas essas maravilhas, só são permitidas se antes nós confessamos todos os nossos pecados a Deus. Todo esse processo, obrigado, todo esse processo de transformação é limitado pela nossa ação de confessar. Não importa quantas vezes nós façamos. Não importa quantas vezes nós falhemos. Não importa quantas vezes nós caiamos no mesmo erro, no mesmo problema. Não importa. Se nós chegamos diante de Deus e confessamos o nosso erro, Ele nos promete que Ele vai nos perdoar. Ele promete que vai nos transformar. Eu quero cantar uma música nesse momento que fala que outra vez nós estamos diante de Deus para confessar os nossos pecados. Ninguém aqui pecou hoje ou vai pecar hoje pela primeira vez. Mas eu espero que não seja a primeira vez que você vai pedir perdão a Deus. O processo de perdão, de confissão nossa diante de Deus deve ser algo diário. Você quer fazer desse processo de confissão a Deus algo que faça parte naturalmente da sua vida? Você sinta a necessidade de pedir perdão a Deus pelos erros que você faz? Você quer permitir que Deus realize uma transformação radical no seu caráter? Você quer deixar de ser uma pessoa estressada, explosiva, impaciente, ignorante, bruta, negligente, preguiçosa, desorganizada? Você quer ter o seu caráter transformado por Deus? Por qualquer erro que tenha na sua vida, por maior que ele seja, acredite, Deus é maior. Deus é maior do que qualquer os nossos erros. Deus é mais incrível, mais poderoso que qualquer tragédia, que qualquer pecado que esteja nos acorrentando. Nem todo o inferno, nem toda a legião de demônios que Satanás comanda pode nos separar, pode nos privar do amor de Deus. O mais frágil dos homens, se ele se apoiar em um anjo, se apoiar no nome de Jesus, ele é capaz, com a ajuda de Deus, de vencer qualquer dificuldade, qualquer pecado, qualquer problema que venha sobre a sua vida. É o seu desejo ser constantemente transformado, ter a sua vida constantemente renovada pelo sangue de Jesus? Então, enquanto eu estiver cantando, e você decida se entregar diante de Deus, Senhor, dizendo: Senhor, outra vez eu estou aqui, falho, pecador, com tantos erros que eu cometi nessa semana na minha vida, e eu estou aqui querendo que o Senhor me perdoe e me transforme mais uma vez. Se você sentir esse desejo pessoal, durante a música, declare isso ficando de pé, para no final fazermos oração. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti.
Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego em mim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaze o que eu sou, faze outra vez. Irei sentir o teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, que reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que eu sou e faze outra vez. Irei sentir o teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu e que reviva Cristo em mim. Declare para Deus agora: outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, que reviva Cristo em mim. Deus seja louvado por sua decisão de hoje se entregar nos braços do Pai, de hoje buscar por uma transformação. Talvez hoje você tenha voltado aqui depois de muito tempo de férias com Deus. Talvez você tenha voltado aqui depois de passar por muitas dificuldades lá fora, mas saiba, aqui é seu lugar. E aqui ninguém roubará sua coroa. Não se afaste jamais dos caminhos de Deus. Ele tem um plano especial para a sua vida. E sabe, todo tempo, todos nós podemos nos afastar dos caminhos de Deus. Às vezes não chegamos a sair da igreja, nem precisa às vezes, mas falhamos em nossa comunhão, falhamos no nosso compromisso com Deus. Mas Ele promete restaurar esse compromisso, restaurar
a sua vida e a minha vida, se constantemente nós confessarmos nossos pecados e buscarmos o seu auxílio diariamente. É o seu desejo ter uma transformação pelo Espírito Santo na sua vida? Então feche os olhos e ore comigo. Senhor, estamos aqui, meu Deus, em pé, diante da tua presença, buscando a tua face. Senhor, apesar dos nossos erros, o Senhor nos promete nos perdoar, ser fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor, fomente no nosso coração, cause em nós o anseio por constantemente confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, para então sermos constantemente transformados pelo Espírito Santo. Senhor, reaviva a nossa vida, reaviva a nossa história, nos fortaleça em nossa fé, apesar das milhões de dificuldades que possam ter na nossa vida. Fale ao nosso coração constantemente. Não deixe que jamais achemos que o Senhor não é capaz de nos perdoar, que já fomos longe demais. Coloque na nossa mente, por favor, Senhor, que nenhum lugar é tão longe que o teu grandioso braço não possa nos alcançar. Que mesmo que nós nos encontremos no fundo do poço, o Senhor é a corda da esperança que pode nos tirar de qualquer lamaçal e nos trazer para em breve desfrutarmos da vida eterna junto com o Senhor. Que constantemente nós possamos ter a Cristo, ao Senhor, na nossa vida. Que o Espírito Santo nos conforte e nos fortaleça a cada momento. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.